afora, em meio a tantas lutas familiares, em meio a tantas batalhas espirituais, em meio a tanta falsidade que acontece nesse mundo, minha oração é que você seja blindado por Deus e tenha força para prosseguir. Eu acredito que se você está assistindo essa nossa oração é porque Deus trouxe você a fazer parte desse exército que está sendo formado, onde nós estaremos crescendo ainda mais esse grupo de oração, e essa oração estará se tornando a maior corrente de oração do mundo. E eu creio que você, que está conosco, fazendo parte dessa corrente, tem sido muito abençoado. Sejam todos bem-vindos. Estamos no propósito retirando os manjares desejáveis, nos preparando para entrar no mês de outubro, mês este que vamos vencer as tempestades, vamos caminhar sobre as águas, vamos viver o sobrenatural de Deus pela fé. A minha visão é sempre otimista dentro daquilo que Deus tem revelado ao nosso coração. Isso não queira dizer que não enfrentemos lutas. Observe que caminhar sobre as águas e vencer as tempestades é lutar, mas é lutar de cabeça erguida. Por isso, saiba de uma coisa: Deus tem preparado você para o ano de 2025 já. Ele tem preparado, Ele tem confiado em você, Ele tem colocado metas, sonhos, desejos, e eu creio que isso não é por um acaso. A palavra de Deus nunca falha. Ela declara que tudo definitivamente coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu creio nessa palavra. Senhoras e senhores, é tempo de compartilharmos essa nossa oração, porque eu sei que de norte a sul, de leste a oeste, a palavra de Deus precisa alcançar este mundo, pois nele reina o mal. As coisas ruins reinam nesse mundo. Portanto, é tempo de nós trabalharmos e crescermos espiritualmente para que a sombra do mal seja ofuscada pelo brilho do bem. Estamos estudando o livro do profeta Daniel, estamos falando sobre aquilo que aconteceu, da interpretação do sonho e como Daniel ele ficou extasiado com a revelação de Deus e consecutivamente ele deu um conselho ao rei. O conselho que o Daniel deu ao rei é o conselho que eu dou para muitas pessoas. Já já eu vou entrar nessa revelação, tá bom? Bom, gente, que Deus abençoe. Vamos lá, pessoal. Daniel é o nome do livro e o Senhor tem algo a fazer na tua vida e fará. Daniel, capítulo de número 4. Nós estamos estudando e Deus tem feito maravilhas no nosso meio. A partir do momento que o rei tem o sonho, a Bíblia diz que Daniel interpreta e antes de revelar ao rei o sonho, ele fica atônito por 1 hora e o rei ouve que toda a glória, todo o esplendor, tudo aquilo que ele havia conquistado, realmente, se ele não se arrependesse, se ele não tivesse o seu coração rendido ao Criador, seria tomado, repassado para outro e ele viraria uma besta fera e andaria no meio do mato como um bicho. Pastor, isso é muito forte, verdade, porque existem muitas pessoas que desprezam a palavra. E a palavra de Deus, é claro, que despreza a palavra, ele perece, ele sofre. Naquele período, a Bíblia nos diz uma coisa muito importante. Olha só, e eu quero que você preste atenção no versículo de número 31 de Daniel 4. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, que dizia: a ti te diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Todas as profecias advindas dos céus e dadas a Daniel, reveladas a Daniel, melhor dizendo, foram com o objetivo de exortar e objetivo também de salvar. Eu vejo que se não fosse o plano de Deus salvar o rei, o Senhor não havia revelado a ele o que viria a acontecer. Aconteceria. Então Deus esperava arrependimento do rei e ele não viu isso. E no momento em que Daniel, por sua vez, revelou a ele o sonho, ele teve ainda 1 ano para se consertar. Pois o conselho de Daniel
ao rei foi simples. Daniel disse ao rei o seguinte: que ele tivesse atitude para desfazer as iniquidades, desfazer os pecados e usar de justiça e misericórdia com os mais fracos, com os mais carentes. Mas o rei não guardou o conselho de Daniel, que foi dado lá no capítulo de número 30, no versículo 30, melhor dizendo. E o rei optou em se vangloriar pela Babilônia, por todas as conquistas que ele tinha tido, versículo 27, perdão, todas as conquistas que ele tinha tido, ele acabou caindo em grande condenação. Só que há um detalhe nesse meio tempo e eu já vou te explicar. Aqui no versículo 29 de Daniel 4, a Bíblia diz assim, ó: ao cabo de 12 meses andando a passear sobre o palácio real da Babilônia. Ao cabo de 12 meses. Depois que Deus deu a Daniel, depois que Deus revelou ao rei a sentença de juízo, Deus deu 1 ano para ele se arrepender e mudar. O que nós chamamos esse 1 ano, pastor? Chamamos de tempo de misericórdia. Deus deu 1 ano para Nabucodonosor ouvir aquela revelação, tragar e falar: eu vou me entregar. Mas ele não fez isso. Você precisa entender que, por mais misericordioso que Deus seja, talvez você está no ano da misericórdia e você ainda não reconheceu isso e não se arrependeu de algumas coisas que você sabe que precisa equacionar. Aí você se conforma pelaquela régua da eliminação. Não, eu tô na igreja, mas eu já não bebo mais, eu já não cobiço o que é do próximo, e tal. E você vai ficando ali, sabe, no comodismo. E nós não podemos nos acomodar no limbo do comodismo. Porque o que Deus tem para nós, irmãos, é muito maior do que aquilo que o mundo tem a nos oferecer. O grande erro é quando você se acomoda no limbo do comodismo. Você diz: não, tá bom do jeito que está. Já viu aquele ditado: está ruim, mas está bom? E não é assim com Deus. Porque chega uma hora onde você vai passar por uma situação que essa situação vai provar a sua fé. E se você não for aprovado, você escorrega. Então, acorde enquanto é tempo. Aprenda que o Senhor tem o melhor a fazer sobre a tua vida e fará. Mas você precisa abrir o seu coração para Deus enquanto é tempo, antes que seja tarde demais. Nabucodonosor não quis, e aí uma voz advinda do céu diz para ele, em outras palavras: perdeu. E a partir dali, a Bíblia diz o seguinte: e serás tirado dentre os homens, 32, e a tua morada será como os animais do campo, e far-te-ão comer erva como os bois, e passar-te-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Uau! A voz que desceu do céu diz para ele: olha, em outras palavras, se você tivesse ouvido a profecia de Daniel, se você tivesse dado ouvido à revelação que Daniel teve, você não estaria passando por isso. E aí eu quero fazer uma breve reflexão com você. E quero que você seja bem sincero com Deus e com você mesmo. Será que boa parte dos seus problemas, aqueles que estão fazendo você perder o sono, eles não se tornaram mais exponentes porque você não deu ouvidos a um recado de Deus que foi dado ao seu coração anteriormente? Porque ninguém é tentado mais do que possa suportar. Observe que Deus teve misericórdia até de Nabucodonosor, um rei adorador de outro Deus. Quanto mais Deus não terá misericórdia de você, meu irmão, de você, minha irmã. Horas. Deus teve misericórdia e revelou a Nabucodonosor o que viria. Será que Jesus hoje tem se calado ao seu respeito? Ou talvez você não está sensível para ouvir
a direção que Ele tem dado a você. É por isso que eu quero que você reflita acerca desse texto. Porque se nós observarmos, Deus sempre fala conosco através de seus profetas, através de um louvor, através do nosso devocional diário. Ele sempre está à disposição para falar ao nosso coração. Mas nós, muitas vezes, preferimos ouvir mais os amigos, preferimos deixar o entretenimento tomar conta, às vezes focamos mais em uma coisa física, material, tangível, e dissemos, não tenho como hoje, essa semana eu estou muito corrida, essa semana não dá tanto para orar, não dá para ir na igreja, essa semana eu não consigo parar para ler a Bíblia. E aí a voz de Deus, que era tão forte, ela vai ficando fraca. Não que Deus é fraco, mas por causa da nossa distância. Isso me faz lembrar, e nós vamos orar em seguida, um filho viu um avião, um Boeing voando a quilômetros de distância. E esse avião foi a pedra fundamental para o pai ensinar ao filho o tamanho de Deus. Porque o filho ainda não entendia como Deus era tão grande, mas estava tão distante da humanidade. O pai aproveitou o ensejo, mostrou o avião. Passado um tempo, o pai levou o filho a um hangar. E chegou lá, coincidentemente, o Boeing estava naquele hangar, passando por manutenção. E o pai olhou para o filho e disse, filho, quando a gente olhou para o avião lá no céu, ele era grande ou pequeno? O filho disse, pequeno. E agora aqui, no hangar, ele é grande ou pequeno? O filho disse, enorme. E aí o pai aproveitou o ensejo e deu uma lição para o filho. Disse, assim é o tamanho de Deus. Como assim, pai? A depender da distância, ele se torna pequeno ou grande. Então, isso para nós é uma lição muito grande. Quanto mais perto de Deus você estiver, maior ele será na tua vida. Quanto mais você se acostumar e for atraído pela teia do entretenimento, das distrações, da procrastinação, da falta de tempo com Deus, da falta de uma meditação séria, você será atraído pelas suas emoções. Porque Nabucodonosor foi extremamente traído pela vanglória, pelo poder, pelo status, pela vaidade, pelo narcisismo. E ele se tornou uma besta fera no meio do campo. Mas Deus não deixou de avisá-lo enquanto era tempo. E perdoe o trocadilho, mas quando nós somos tomados pela vaidade, nós também nos tornamos besta fera. E como tem gente besta nesse mundo. Eu quero poder orar por você agora e abençoar a sua casa, a sua vida. E quero convocar você que faz parte do grupo de pessoas que ajudam a manter essa obra de pé. Eu quero que você possa colaborar, corroborar com essa obra. É um propósito sério, a obra é séria aqui em Aracaju, Sergipe. Há anos que Deus tem me dirigido. E eu louvo a Deus por cada momento onde Ele tem dado direções. E eu louvo para que você se manifeste e ande ainda mais perto da cruz e mais perto de Jesus. Portanto, é muito importante você guardar aquilo que Deus tem para você, para sua casa e aquilo que Deus tem para sua família. E saiba de uma coisa, você não é qualquer pessoa. Você é alguém que tem o chamado de Deus. E eu quero muito que você comece a contribuir com essa obra. doacoins@igd.com.br. Não se esqueça de enviar o comprovante para o DDD 79 3214 4266. Bom, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos abençoar você. Feche os olhos, Pai, em nome de Jesus. Abençoamos cada pessoa, cada vida, cada família aqui representada. Algumas estarão marchando nesse final de semana na Orla. É um dos maiores eventos aqui do nosso estado. E nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor tem levantado cada uma destas pessoas com um propósito. E esse propósito é salvar mais um. Então, ó Pai, eu uno a minha fé com a fé de cada um deles.
repreendendo o cortador, migrador, devorador, destruidor e toda a ferramenta do mal. Olhe para essa pessoa que acordou hoje indisposta, Pai. Ela não está muito legal, cabeça não está legal, mente não está legal, ela está precisando muito da tua força, da tua ajuda. Então eu peço, ó Pai, que a tua palavra seja como uma engrenagem, trazendo luz, vida, visão, prosperidade, renovo a cada um destes que nos acompanham agora. E que, meu Pai, a tua presença seja manifesta de forma excepcional. Traga sobre eles, ó Pai, a luz, traga sobre eles renovo, traga sobre eles direção e discernimento, para que eles possam crescer, alcançar, vivenciar a plenitude do teu Espírito. Ó Pai, que a tua presença, ela seja o centro de todas as nossas decisões. É o que eu lhe peço, ó Pai, em nome de Jesus. E espírito maligno que tem tentado destruir o casamento, a vida sentimental, a vida emocional, essa pessoa tem passado por um estreito muito grande. Ela tem sido oprimida por alguma coisa que não é o Senhor. Ó Pai, é uma opressão tão ruim, essa pessoa tem até pensado em fazer uma besteira. Mal, vá embora, suma, desapareça, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo a vida de cada um deles, para a honra e glória do teu Filho amado. E se você crê, digite amém, amém e amém também. Amém, senhoras e senhores, amém, amém e amém. Desejo a todos vocês um ótimo dia, um beijo no coração de todos, uma ótima semana e não se esqueça que Deus te escolheu a dedo e você nasceu para dar certo. Tchau, tchau, paz que seja contigo. Há uns tempos atrás, rolou um vídeo na internet onde o próprio padre Fábio de Mello, ele revelou que enfrentava depressão. Eu quero primeiro abrir o meu coração. Ao longo dessas últimas 2 semanas, a depressão tomou conta de mim de novo. E nas 2 últimas semanas, eu só tenho um pensamento nessa vida, minha gente. A vontade de deixar de viver. Eu sei que talvez você esteja também lidando com uma dor invisível, algo que parece maior do que você pode suportar. Foi pensando em situações como essa que, junto com a Holyflix, nós criamos um pequeno curso, um mini curso. Ele é totalmente gratuito, chamado A Sombra da Alma. Como superar os desafios da depressão com a sua fé e agindo. Nesse curso você vai entender mais sobre como a fé pode ser uma mola prepulsora para você enfrentar os desafios e os momentos difíceis da sua vida. Você vai descobrir que existe luz no final do túnel e que Deus tem um plano de vitória para a sua vida.